Saudações a todos! Então, voltamos aqui às nossas atividades no canal. Infelizmente, né, já fazem acho que uns 2 meses que a gente não conseguia gravar nada para subir aqui para o canal. Nós temos, tá, a cada 2 ou 3 semanas, viagens a outros estados para atendimentos. Então, aquelas pessoas, né, que têm condições financeiras de, além de bancar o orçamento sobre aquilo que ela deseja, bancar a nossa viagem para o atendimento presencial, nós vamos até lá. E muitos deles são clientes antigos, tá? Clientes aí de 10, 15 anos, até mais. E a cada 2 ou 3 semanas, nós estamos aí viajando, e geralmente é bate-volta, tá? A gente não faz comentários em redes sociais, até para não ficar uma coisa chata, assim, teve aqui no meu estado, podia ter me dado um abraço, podia ter te dado um abraço lá no aeroporto, só pra gente conhecer. Então, assim, para evitar isso, né, porque eu não tô passeando, né? Então, quando nós vamos em um estado para atendimento, chegando no aeroporto, eu desci do avião, já estou à disposição. Então a pessoa já está lá me esperando, a gente já vai, muitas vezes assim, é sair do avião, pegar a bagagem já direto para a residência ou para a empresa e já começamos a trabalhar. Então isso é bate e volta, não tem assim, tempo para respirar, é só vai pau e pau. E nos últimos 2 meses a gente teve um excesso de viagem, a gente esteve viajando aí todas as semanas. E a gente teve que sacrificar alguns pontos que não são tão vitais assim para a nossa atividade, que é, infelizmente, aqui o canal, né? Mas então, vamos dar continuidade, ok? Faremos agora, para tentar recuperar o tempo para aqueles que gostavam de estar acompanhando ali a cada 15 dias, já era demorado, né, a cada 15 dias, mas então fazer assim, esse vídeo hoje, tá? No final de semana que vem, não nesse final de semana agora, vídeo agora, no próximo final de semana mais um, no próximo de novo mais um, tá? Então nós vamos lançar assim um vídeo por semana, agora uns 3 ou 4, para tentar aí agradar o pessoal que já estava reclamando, e reclama aqui, sei pessoal. Mas vamos lá, dando continuidade, ataques espirituais. Vamos falar sobre isso hoje. Você, cliente, que paga para um ataque espiritual, quais são os efeitos colaterais que você pode sentir? Você, religioso que executa o ataque espiritual, qual tipo de efeito colateral você pode sentir? Que tipo de investimento é necessário em um ataque espiritual? O que posso esperar? Ou que tipo de planejamento eu posso idealizar para um ataque? Sobre isso iremos falar hoje. Iniciando nossos comentários, deixaremos bem nítido que aqui é a nossa visão sobre o assunto. É o nosso entendimento, é o nosso conhecimento, é aquilo que nos foi repassado e aquilo que nós aplicamos em nossa rotina por anos e anos e anos. E assim também repassado para as pessoas que recebem nossa orientação, nossos seguidores, nossos iniciados, enfim, outros religiosos que damos orientação, tá? Você, cliente, você que paga para o ataque espiritual, efeito espiritual colateral. Efeito colateral espiritual. 0. Nada. Mas é a lei do retorno. Vamos lá. Vou resumir aqui, para a gente não entrar num ninho totalmente embaraçado de informações, porque existem muitas informações. Então, assim, cada cultura religiosa, cada cultura social tem uma visão diferente sobre lei de retorno. Então, vamos simplificar. O que é a lei do retorno? É a lei da física. Para toda ação existe uma reação, beleza? Tranquilo. Então, se você está atacando, é porque você foi prejudicado ou está sendo prejudicado. Aquela pessoa, de alguma forma,
prejudicou você, de alguma forma, trouxe algum prejuízo para você, de alguma forma, trouxe mal para você. Então, você já é o retorno, ok? Então, se você não está atacando simplesmente porque, não foi com a cara daquela criatura lá, vou tacar-lhe feitiço no rabo dele. Se não é uma iniciativa sua, sem provocação, só porque você tem algum pensamento, algum desejo, alguma ideologia, e você está fazendo isso, fazendo porque quer, fazendo porque gosta, fazendo porque está afim de ver aquela criatura se quebrar, se não é você quem iniciou, não vai ter nenhuma lei do retorno. Você já está aplicando a lei do retorno, tá me entendendo? Então, você está reagindo, você não está agindo. Então, a ação daquela pessoa prejudicando você, trazendo algo de ruim para você, a ação dela provocou a sua reação. Então, a lei do retorno já está sendo aplicada. E você está dando o retorno, ok? Se nós formos pensar de forma científica, de forma mais teórica, já está respondido. Se é você atacando alguém que está te prejudicando, ou alguém que está bloqueando o seu caminho, alguém que está impedindo você de alcançar um objetivo, você já está reagindo. Então, esta já é a lei do retorno sendo aplicada nessa situação. Então, teoricamente, já está resolvido o assunto. Não tenha dúvida sobre isso. Você já está reagindo. A não ser, como eu falei, quando a pessoa vai e age, vai atacar sem ter nenhum motivo. Simplesmente porque, eu sou ruim mesmo, quero que aquela criatura lá se quebre. Entrou um funcionário novo lá na tua empresa, lá e tu não gostou da pessoa, vou cagar de feitiço no rabo daquele lá, quero mais que se quebre. Por quê? Não gostei da criatura. Tudo bem, você tem o direito de fazer isso? Tem. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Porém, você está agindo. Mas se aquela pessoa reagir, pode ser que venha um efeito colateral negativo para você, tá? Agora, vamos então pensar então na cultura religiosa, tá? Vou dar um exemplo aqui bem básico, bem básico, tá? Você pagou para que seja feito o feitiço, trabalho, a magia, a bruxaria, tá? Você pagou para o ataque espiritual, ok? E aí, a pessoa vai lá e executa o trabalho. Agora, você pergunta, tá, mas dentro daquela espiritualidade, dentro daquela linha de trabalho, será que não tem um efeito colateral negativo para mim? Não tem. Seja qual for a cultura religiosa. Não interessa. Pode ser orixá, quimbanda, umbanda, candomblé, palo mayombe, pode ser assim, magia negra, goécia, pode ser o que quiser. Não interessa a cultura religiosa. Se você pagou para que algo seja feito, não interessa se você está querendo destruir, aniquilar alguém. Você não terá efeito colateral espiritual nenhum. Efeito colateral negativo espiritual, zero. Mas por quê? Vou te dar um exemplo aqui que vai fazer você entender de forma bem clara. Eu estou dirigindo o carro, você entrou no meu carro, seu tio entrou no carro e um amigo entrou no carro. Então, estamos dirigindo, estou dirigindo, danado. Daqui a pouco, barreira. Sou parado na barreira, o amigo que está sentado aqui do meu lado está de cinto de segurança. As outras duas pessoas, você e a outra pessoa que está atrás, não estão com cinto de segurança. Quem é que vai pagar essa multa? Eu. Quem é que vai responder pelo delito? Eu. Quem é que vai responder, no caso, pela infração? Eu. A multa, eu que vou pagar. A responsabilidade é minha. E se acontecesse um acidente e vocês, um de vocês ou os dois que estivessem sem cintos, eu iria ser responsabilizado por tudo aquilo que acontecesse com vocês, porque a responsabilidade é minha. Eu estou guiando vocês, eu estou levando vocês até lá. Então a responsabilidade de qualquer coisa que aconteça, principalmente se você fizer algo de errado, a responsabilidade é toda minha. Você não sofrerá nenhuma consequência. A mesma coisa em trabalhos espirituais. Você não terá nenhum efeito colateral negativo por vias espirituais. Mas nós temos que deixar bem claro para você
que está em busca de um ataque espiritual, seja para separar o casal quando você quer, eu quero ficar com a Fernanda e ela está casada com o Cláudio, então eu quero separar a Fernanda do Cláudio porque eu quero ficar com a Fernanda. Isso é um ataque espiritual, isso é maldade, isso é negativo, energias negativas. Eu quero separar os dois. Isso é maldade, é ataque. Mas entenda assim, não vai ter efeito colateral negativo os trabalhos que foram feitos para separar aqueles dois. Em primeiro lugar, porque o seu nome nem vai entrar na situação. Mesmo que, dentro daquele trabalho de separação, eu faça um de atração junto de você com o Cláudio, ou de você com a Fernanda, enfim, tá? Eu fazendo um ritual de atração para você e ao mesmo tempo pedir a separação daquele casal, mesmo assim, em nenhum momento está sendo indicado, está sendo declarado, está sendo apontado que você é a pessoa que é responsável pela negatividade que está em cima deles, tá? Então, efeito colateral espiritual negativo, 0. Mas você tem que ter a consciência de que, em primeiro lugar, se você vai atacar, tenha na sua mente que você está fazendo certo, que você está certo, que você está dentro dos seus direitos. Porque toda ação ou reação é direito universal. Então, não importa o que outras pessoas falam, outras pessoas fazem, outras pessoas sentem, outras pessoas viveram. O que eles viveram é o que eles viveram. Muitas pessoas acabam contando, porque eu fiz um ataque espiritual para separar a Maria do João, porque eu estava querendo o João, e aí eu separei a Maria do João, mas a minha vida virou um inferno, porque tudo foi por água abaixo, eu perdi o meu emprego, eu fiz não sei o quê, eu bati o carro. Mas entenda o seguinte, se você for de forma coerente, tá? O que é de forma coerente? Você terá certeza de que você está certo. Se você está lutando por um objetivo, independente das armas ou ferramentas que você esteja usando, você está certo. Errada é aquela pessoa que tem um desejo, uma necessidade, tenta e logo desiste ou nem tenta, ok? Então, você vai fazer qualquer tipo de ataque espiritual, seja para destruir um adversário, seja para castigar alguém que te prejudicou, seja para derrubar alguém que está no teu caminho, seja para tirar alguém que está te atrapalhando, enfim, seja qual for o tipo de ataque espiritual. Tenha a consciência de que você está certo, de que você não sofrerá nenhuma represália espiritual e de que você tem o direito, sim, de atacar, de justiça e de vingança. Agora, a verdade nua e crua. Efeitos colaterais negativos podem acontecer para quem paga por um ataque espiritual? Sim. E qual é o maior perigo que pode acontecer? É o que acontece com muitas pessoas. Se deixa levar por pensamentos negativos. Então, a cultura da nossa região, tá? Brasil, Argentina, Uruguai, enfim, aqui a América Latina, a cultura, ela foi muito banhada por ideologias católicas, tá? Católicas, judaicas, algumas coisas assim. Kardec também teve muita influência, tá? No que somos hoje, na mentalidade que temos hoje, tá? Então, essas ideologias religiosas, elas encheram muito o subconsciente de que eu faço bem, eu recebo bem. Eu faço mal, eu recebo mal. Nada disso. Então, assim, o que você precisa entender? Se você está decidido em buscar por justiça, buscar por vingança, ou tirar alguém que está te atrapalhando, tirar alguém que está te atrapalhando aí nos teus objetivos, você tem todo o direito disso. E se você pagou para alguém fazer, efeito colateral espiritual negativo é 0. Então, siga a sua vida, siga a sua rotina. Mas o que acontece com muitas pessoas é o seguinte, a pessoa fez o trabalho hoje, aí depois de uns 2 dias, a pessoa foi sair de manhã e olha lá, o pneu tá murcho. Será que não é... será que não é daquele trabalho que foi feito? Acho que não. Aí foi lá no borracheiro, consertou o pneu, tá. No dia seguinte, foi na padaria comprar algumas coisas lá.
E na metade do caminho, rasgou a sacola. Tinha lá o sachê de maionese, tinha lá o pacote de batatinha palha, tinha mais um pacote de queijo. Rasgou aquela sacola, caiu tudo no chão. Nossa senhora. Ah, eu acho que aquele trabalho tá pegando em mim. Aí daqui a pouco, mais adiante, vai lá e tem uma discussão boba com outra pessoa. E aí ela começa a entrar naquela noia, ela começa a entrar naquele pensamento totalmente fora fora de coerência, aquele pensamento que não tem nada a ver, mas com medo de que o negativo, o mal, volte para ela, ela começa a interpretar que tudo aquilo de negativo que está acontecendo com ela é derivado daquele trabalho. E aí, aquele medo vai crescendo, e aí ela começa a enxergar só coisa ruim, ela deixa de enxergar as coisas boas na rotina dela e começa a enxergar só as coisas ruins. Ela esqueceu que o pneu furou porque ela passou 3 dias atrás num monte de madeira lá e tinha um parafuso numa daquelas madeiras. Há 3 dias que o pneu estava esvaziando bem um pouquinho. A sacola do supermercado ela botou maionese, batata palha, queijo, presunto, todos aqueles pacotes que a gente sabe. Se tu pega daqueles pacotinhos lá e larga numa sacola de uma forma meia rápida ou meia na diagonal, já rasga a sacola de fora a fora. Ela não viu, tá? E assim, ó, coisinhas bobas que são chatas, tá? Tudo bem, é uma coisa chata. Mas coisinhas bobas, ela acaba dando ao entender para o consciente e o subconsciente dela que é negatividade que está voltando. Ai, aquela maldade do trabalho está voltando para mim, agora o que eu faço? E aí vai alimentando aquilo, alimentando. E muitas pessoas, dependendo de como é a mentalidade, muitas pessoas acabam realmente entrando assim, ó, numa avalanche de negatividade, lógico, né? Quanto mais negativo tu tá vibrando, mais negativo tu vai atrair. Quanto mais desespero você vai ter, mais desespero você vai atrair. Quanto mais insano você for, mais insanidade você vai atrair. E aquilo, quanto mais negativo você procurar, mais negativo você vai achar. E aí é que tá o problema. Entenda, você tem o direito sim de lutar por seus objetivos. O mal, o bem, o bom ou ruim, depende só no lado da história que você está. Então, essa história de que, eu pedi para fazer o mal, eu vou receber o mal. Não. Pode parar. Entenda que, às vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas, sem motivo. Simplesmente por vários fatores que ocorreram até aquele momento, pessoas boas podem sofrer com coisas ruins. E pessoas ruins podem ser agraciadas com coisas boas. Isto não determina nada. Então, você pagar para um ataque espiritual não vai determinar se você vai ter um futuro bom, médio, ruim. Não. O que vai determinar é o seu dia a dia, sua rotina e principalmente a forma como você enxerga as coisas. E agora você, amigo religioso, mestre, feiticeiro, bruxo, pai de santo, mãe de santo, cacique de umbanda, enfim, seja a cultura que for. Existe a possibilidade de efeito colateral negativo para você que executa um ataque espiritual? Depende. Então, em primeiro lugar, o que é importantíssimo, principalmente quando você vai trabalhar com ataques espirituais, tá? Importantíssimo mesmo. A sua manutenção religiosa, ela tem que estar um pouco acima do padrão, tá? Eu vou falar aqui, ó. O que eu ensino de padrão de manutenção para os meus iniciados, tá? No mínimo, uma vez por mês, no máximo uma vez por semana. Velas, bebidas, oferendas. Sacrifícios em agradecimento ou em homenagens, se possível, a cada 6 meses, 8 meses. Obrigação, que é aquele ato, o ato maior, né?
recomendável uma vez por ano. Mas agora, se você vai começar a trabalhar com ataques espirituais e vai começar a trabalhar de uma forma mais frequente, você precisa ter a manutenção acima do padrão. Por quê? Quando você vai executar um ataque espiritual, você está manipulando energia. Independente do que seja, tá? É um ataque espiritual, é algo para a saúde, é algo para o amor, é algo para o financeiro. Qualquer ato em que você vai realizar, seja para o bem ou para o mal, você está gerando e manipulando energias. E, lógico, você está direcionando essa energia para determinado fim. Então, você é um instrumento de organização e direcionamento de energias, tá? Então você está organizando, na verdade você não está gerando energia, você está organizando energia. Então você está organizando vários objetos e eles têm significado importante dentro do objetivo. Cada objeto tem sua energia, então você está concentrando essa energia, manipulando e vai direcioná-la, tá? Então, quando você está fazendo um ataque espiritual, você está manuseando, manipulando energias negativas, tá? Você precisa ter uma manutenção acima do padrão para que não haja perigo de haver distúrbios no direcionamento da energia. Ou seja, aquilo que a gente fala assim, ó, tô tentando explicar em palavras mais simples para tentar reduzir um pouco de tempo de fala, tá? É preciso ter mão firme. O que é ter mão firme? Ter mão firme é um bom amparo, raiz forte. Você precisa ter uma manutenção acima do padrão, uma proteção espiritual boa e também limpeza espiritual frequente. Mesmo que dentro da sua cultura religiosa exista alguma espécie de aproveitamento da energia negativa, como por exemplo aqui na magia, tá? Na magia, nas quimbandas cruzadas com magia, tá? Nós temos um benefício que é a negatividade é aproveitada pelas entidades, convertendo em energias para elas, e essa energia elas usam para o que bem entender, seja para mim ou para elas mesmas, tá? Então, a negatividade, energia negativa, principalmente direcionada para mim, a entidade vai acolher essa energia, ela vai poder pegar essa energia negativa, transformá-la em alimento para si mesmo, e esta força ela usa para o que bem entender. Isto é algo que está dentro dos fundamentos de todo o nosso amparo espiritual, tá? Mesmo assim, se eu vou trabalhar com frequência e com negatividade, eu preciso ter uma proteção forte e eu preciso também ter uma limpeza frequente. Por quê? Aqui vem um detalhe importantíssimo. Por maior que seja a sua proteção espiritual, tá? Então assim, ó, eu vou deixar para o próximo vídeo, para não me estender. No próximo vídeo nós vamos falar sobre proteção espiritual e limpeza espiritual. Aí a gente vai entrar nesse detalhe, tá? Então é isso que você precisa ter. O porquê? Se você vai manusear, manipular energias negativas, você precisa ter a mão firme. Você precisa estar muito bem enraizado, muito bem protegido, muito bem equilibrado. E no momento em que você está direcionando essa energia, você estando protegido, amparado e com a manutenção bem afiada, não vai ter respingos de negatividade. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que faz lá uma oferenda de vez em quando, vai lá e de vez em quando acende uma vela, oferece uma cachaçinha, vai lá e bota lá umas pipoquinhas lá, umas batatinhas, umas balinhas, umas rosas, umas pétalas de rosa pra cá, faz lá, estoura 3 sacos de pipoca, tira pelos cantos. Aí sim você pode ter efeitos colaterais negativos bem significativos, você fazendo ataques espirituais. Então, por isso que eu digo, olha, quer trabalhar com maldade, quer atacar, quer ser ruim, quer ser assim, ó, pisar no pescoço e ainda sair rindo, tranquilo, deitar, cabecinha no travesseiro, sem se preocupar com amanhã, você precisa ter
algo bem equilibrado e bem amparado na sua rotina espiritual. A nossa rotina espiritual, ela deve ser de acordo com aquilo que é obrigatório, mas também de acordo com aquilo que é necessário para amparar a minha rotina. Se a minha rotina vai começar a exigir manipular negatividade, eu tenho que aumentar a minha positividade. Entendeu? Mais uma informação que é bem importante: valor de investimento. Se eu vou trabalhar para a saúde, para o financeiro, para o amor, para a parte psicológica, para a justiça, qualquer objetivo, o valor sempre será menor do que para um ataque espiritual. Qualquer tipo de ataque espiritual, ele sempre vai necessitar de um investimento bem maior do que seria para outros objetivos. E não se engane, separação de casal é ataque espiritual. É maldade, é negativo. Então, o valor do investimento é maior do que seria para outros objetivos. Então, às vezes a pessoa não entende que separar duas pessoas ou tirar alguém de um cargo, ou impedir que alguém ganhe uma promoção no emprego, ou fazer com que duas pessoas não se encontrem mais, ou fazer com que o vizinho saia. Isso é ataque espiritual. A gente está agindo de forma negativa na vida daquelas pessoas. Então, isso é um ataque espiritual. Agora, se eu vou fazer a atração de duas pessoas, a união de duas pessoas, se eu vou trazer a harmonia entre duas pessoas, fazer uma pessoa ficar mais submissa, mais inclinada às vontades, aos desejos, isso aí não é ataque. Ataque é quando a gente vai fazer a maldade, vai criar algo de negativo na vida de alguém ou na vida de um grupo, tá? Então, ataques espirituais, sempre haverá necessidade de um investimento maior do que seria para outros objetivos. E por quê? Começando pelos materiais, tá? Vamos dizer aqui, ó, aqui na minha região. Eu vou ali no mercado e vou comprar meio quilo de coco em flocos. Coco em flocos é um pouquinho mais grosso, um pouquinho maior do que o coco em pó, tá? Coco em flocos, meio quilo, em torno aí de R$25, tá? Se eu vou comprar meio quilo de pimenta da Jamaica, também conhecida como pimenta da Síria, meio quilo, R$68, 68. Coco, 25. Pimenta da Jamaica, 68. Então, o coco, que é paz, prosperidade, clareza, harmonia, união, 25. Pimenta da Jamaica, que é insanidade, brigas, transtorno, impulsos agressivos, ódio, rancor, 68. Então, um ingrediente para o positivo, que eu posso usar em qualquer tipo de trabalho, o coco eu posso usar em qualquer tipo de trabalho, positivo, R$25. Pimenta, também esse tipo de pimenta eu posso usar em qualquer tipo de trabalho, 68. Só em um ingrediente, nós temos aqui a diferença de R$40. Lógico que é mais de R$40. Aqui em torno de R$40 a diferença, tá? Então, só em um ingrediente. Uma diferença de valor enorme. E não é um material, não é um ingrediente, são vários ingredientes. Materiais que vão ser utilizados, todos eles acabam sendo mais caros. Geralmente nós precisamos finalizar o trabalho, ou seja, é executado aqui dentro, porém, finalização é em ambiente externo. Depois de alguns dias aqui velando, nós temos que levar para outro ambiente para finalizar o trabalho. Geralmente, ataques espirituais ou é cemitério, ou é mata, ou lugar deserto. Então, são lugares aonde ou eu tenho que pagar para entrar, ou eu tenho que pagar mais combustível de deslocamento. Animais, geralmente, também, quando se quer trabalhar, eu prefiro determinados animais, eles podem ser mais caros. Eu também preciso ter um reforço a mais, não um reforço, tá? Eu preciso melhorar um pouco a minha rotina desta semana, na qual eu vou trabalhar com aquela negatividade. Então, assim, ó, muitas coisas envolvem a mais
do que seria para outro tipo de objetivo. Então, meus amigos, entendam o seguinte: qualquer tipo de atendimento espiritual com o objetivo de atacar, o investimento sempre será maior do que seria para outros objetivos. Outro detalhe que é importantíssimo, principalmente para que os clientes entendam, e isso também venha a reduzir um pouco a ansiedade, a expectativa de resultados, tá? É importantíssimo entender o seguinte: quando nós estamos realizando uma intervenção negativa, nós estamos indo, lógico, você não tem como discordar isso. Se eu estou agindo na vida de um alvo, uma pessoa alvo, tá? Eu estou atacando ela, eu estou interferindo, influenciando na vida dela de forma negativa, eu estou indo contra a natureza dela, correto? Então, além de ser algo que não é planejado por ela, é algo que vai contra a natureza dela. Por isso, é muito mais difícil de se alcançar resultados em curto espaço de tempo. Isso significa que, se eu vou, por exemplo, fazer um ritual de atração do Cláudio com a Fernanda, eu estou influenciando de forma positiva ele. Eu até estou desviando ele de alguns planos, de algumas ideias, de algumas lembranças, de alguns detalhes que não tem nada a ver com a Fernanda. Mas eu estou influenciando ele de forma positiva. Mesmo que, eu estou movendo ele para um caminho que ele não estava direcionado. Tudo bem. Só que isso não está indo contra a natureza dele. Se eu não estou indo contra a natureza dele, eu só estou dando a ele um novo caminho, uma nova opção, uma nova vida, uma nova rotina, novos ideais, novos horizontes, tá? Então, é difícil? Sim, é difícil. Depende de vários fatores, tá? Mas então, o que é mais fácil de se acontecer? Eu influenciar de forma positiva, tá? Eu influenciar de forma positiva uma pessoa a se aproximar de outra, ou influenciar de forma negativa uma pessoa a se autodestruir. Então, é preciso que o cliente entenda que quando a gente está atacando espiritualmente, nós estamos indo contra a natureza daquela pessoa. Ela também, naturalmente, tem a sua proteção espiritual. Mesmo que ela não tenha nenhuma cultura religiosa, mesmo que ela não frequente com assiduidade um culto religioso, mesmo que aquela pessoa, assim, a fé dela seja assim, não interessa. Todo ser humano tem uma proteção espiritual. Independente de cultura religiosa, independente se é ativo ou não é ativo, todo ser humano tem uma proteção espiritual. Então, nós temos que quebrar aquela proteção espiritual, nós temos que começar a quebrar todos os alicerces que estão à volta daquela pessoa, temos que começar a quebrar os pensamentos, a forma de pensar, as avaliações, enfim, são vários detalhes que vão sendo minados aos poucos. E também não tem nenhuma lógica a gente tentar alcançar o resultado assim, de soco. Por quê? Se eu pego e vou lá, tem uma barraca erguida lá, tá? Eu pego e vou lá com um machado e arrebento o pau da barraca. E aí a barraca vai pro chão. O que vai acontecer? Imediatamente, ou a pessoa vai lá e compra uma nova barraca, ou a pessoa vai tentar consertar aquele pau lá para erguer a barraca novamente, não é verdade? Então, se eu vou com garra, com tudo, se eu vou assim, as ganha, já no primeiro ou no segundo trabalho, o que vai acontecer? Vai ter um grande acontecimento negativo, mas não vai solidificar. Então, vai ter prejuízo? Vai. Só que aí, a pessoa já, vai se assustar, já vai procurar ajuda, ela já vai tomar partida, ela já vai fazer alguma coisa para resolver a situação.
Entendeu? Então, quando nós vamos trabalhar em ataques espirituais, nós temos que entender que não é apenas um, tá? Não é apenas um. Seja para separar um casal, seja para tirar alguém que está no meu caminho, seja para tirar alguém que está na empresa lá me incomodando, seja para afastar um vizinho, qualquer que seja o ataque espiritual. Não é apenas com um trabalho que nós vamos resolver. O porquê disso? Nós temos que trabalhar com a seguinte ideia. Nós vamos trabalhando, o ideal é um trabalho por mês. E, entenda, vai demorar para você ver resultados, porque ninguém sai espalhando para o mundo inteiro. Ninguém vai lá para o jornal, ninguém vai lá para a Rede Globo. Pelo amor de Deus, eu tô me destruindo, tá tudo acontecendo de ruim na minha vida, alguém me ajuda, socorro. Ninguém vai fazer isso, tá? Muitas pessoas, a maioria delas, elas vivem de status, de pose, não quer ficar pagando de coitadinho, não quer ficar com a vergonha de estar ruim, de estar no fracasso, tá? Então, assim, ó, seja o que for, espere, tenha confiança, porque qualquer tipo de ataque espiritual, ele sempre vai ter algum resultado. Só que muitas vezes, esse resultado você não vai saber de imediato. Já tive casos assim, tá? Onde eu, por vontade própria, ataquei alguém, tá? Por vontade própria, ataquei alguém, sério, eu não guardo mágoas, eu guardo nomes. E depois de um belo tempo, vou pegar esse aqui, ó. Vou lá e dou-lhe uma paulada. Então, assim, ó, já tive casos em que fui saber 2, 3 meses depois de algo horrível que aconteceu com aquela pessoa. Só que o que aconteceu? Aconteceu aquele algo de horrível, tá? Aquele algo de horrível aconteceu, ficou girando uns 2, 3 meses, até que conseguiu melhorar um pouquinho, mas aí depois foi para não sei o quê, e aí é que acabou se soltando, surgindo a notícia daquele acontecimento há meses atrás. Mas então assim, ó, todo e qualquer ataque espiritual sempre vai ter algum resultado. Se você quer separar um casal, você vai ter que trabalhar mais de uma vez. Se você quer só afastar alguém que está te incomodando, está te prejudicando na empresa, na vizinhança, no estudo, talvez com um já se resolva. Então assim, ó, depende muito da situação, tá? Mas, geralmente, quando a gente quer atacar alguém, é porque essa pessoa já nos prejudicou de uma forma bem significativa, ou alguém que está realmente, assim, ó, impedindo que eu possa alcançar o meu objetivo. E, às vezes, é algo que vai necessitar de mais de um trabalho. E por que a gente não vai de soco, pontapé, abre o buraco, já enterra de vez? Porque, como eu falei, se você vai com tudo, a pessoa já vai notar que está algo acontecendo, que ela precisa de ajuda e ela vai buscar ajuda. Mas lógico, independente de qualquer objetivo, é necessário uma avaliação da situação e, assim, planejar o caminho mais adequado para alcançar o seu objetivo. Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, a pessoa chega até mim achando que, para alcançar aquele objetivo, seria necessário atacar, quando na verdade não. Na verdade, após a avaliação, foi verificado que o melhor caminho para alcançar aquele objetivo seria outro, não um ataque. Outro caminho menos oneroso e muito mais vantajoso. E não são todos os objetivos que você vai precisar mais de um trabalho. Como eu disse, nós precisamos avaliar a situação e avaliar o seu objetivo. Alguns ataques espirituais, dependendo do objetivo, sim, com um trabalho a gente já resolve. Ou 2, 3. Mas, quando o objetivo é enorme, às vezes, sim, são necessários trabalhos frequentes para que assim possamos alcançar aquele objetivo. Lembre-se, se você quer algo grande, você não vai conseguir com algo pequeno. Então, se eu quero aniquilar, destruir uma pessoa, eu vou precisar de mais tempo e mais trabalho. Se eu quero só castigar uma pessoa, então é menos trabalho, menos tempo. Se o meu objetivo é outro, então assim, ó,
depende muito, realmente, da situação e do seu objetivo, ok? E tudo é avaliado caso a caso. E não faça comparação. Ah, porque eu fiz um orçamento com fulano, ele me disse que garantia tal coisa. Eu conheço um amigo meu que fez um trabalho, fez 2 trabalhos lá e já resolveu. Não sei. Comparação é o inimigo de qualquer solução. Então, não adianta fazer comparação. Principalmente em se tratando de assuntos religiosos, assuntos médicos, não tem como fazer comparação porque cada caso é isolado, tá? Então, o seu objetivo, por mais idêntico que seja o objetivo da pessoa que contou uma história para você, é outra vida, é outra situação, é outro momento. Mesmo que seja para você, tá? Que seja a mesma pessoa, o mesmo objetivo. Mas agora o tempo é outro. Se eu fizer um trabalho para você hoje, tá? Digamos hoje é segunda-feira, tá? Fiz um trabalho hoje para você segunda-feira, ok? Se na próxima segunda eu for fazer um trabalho para o mesmo objetivo, para você, o mesmo objetivo, a situação já é outra. Porque eu já tenho uma semana de influências espirituais desse trabalho que eu realizei, já teve movimentações na rotina daquela pessoa, já teve muitas influências e interferências, entendeu? Então assim, ó, por mais idêntico que seja uma história, por mais idêntica que seja com outra, o nome já diz, é outra. Jamais se pode comparar. A comparação é só para se ter uma ideia, assim, do que de repente você pode esperar. Mas, realmente, é assim, ó, é só avaliando um caso para o outro, ok? Porque já tive muitos casos em que, para a pessoa, parecia-se algo assim impossível, e na verdade era algo muito simples, assim como para outras pessoas parecia, na mente dela, parecia ser simples, e na verdade era bem complicado. Mas, enfim, é só avaliando para que se possa ter a verdadeira resposta. Recado de hoje é esse. Espero ter ajudado de alguma forma. Semana que vem, final de semana que vem, teremos mais um vídeo. E, como eu falei, né, falaremos sobre proteção e limpeza espiritual. Parece ser um tema bem simples, um tema bem bobinho, mas não é não. Assista e você vai ver que é quase certo que vai valer a pena, ok? Muito obrigado e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.